Amados, a paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma vez aqui nessa oportunidade que Deus nos dá de trazer uma palavra de reflexão aos amados irmãos, amigos do grupo, amigos aí do Hospital Infantil e mais algum que possa assistir esse vídeo. Meus amados, o que o Senhor tem para nós hoje, a palavra que Ele nos trouxe de reflexão, se encontra lá no livro de João 15, capítulo 14 e 15, aonde o Senhor Jesus nos diz: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Meus amados, nesses dois versículos desse livro de João, capítulo 15, ele nos traz uma informação que é muito boa para nosso interior. Faz com que a gente se sinta bem, porque a gente sabe que o nosso Senhor Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, todas as coisas foram feitas através dele, desde o universo, as bactérias, tudo quanto há. É um Deus tão grande, tão gigantesco, que Ele é maior do que todo o universo. Mas mesmo assim Ele se faz tão pequeno que caiba dentro de nosso coração. É um Deus que é completamente amoroso e que, diferentemente de outros senhores e de outras pessoas, no caso, Ele se faz conhecer. E Ele nos chama de amigo, porque é amigo por causa do ato dele de se mostrar para nós, para que a gente saiba, que a gente conheça e saiba o que Ele quer, através desse livro, a Bíblia Sagrada. Esse livro, irmãos, é um livro que Ele nos deixou para que a gente conheça, dentre esses 66 livros que aqui se encontram, Ele aqui nos faz a gente conhecer a história de todos os servos, todos os escritores, todos os componentes dessa história que edifica a nossa fé. É um livro que conta os profetas, as profecias, as coisas vindouras, e também um livro poético, onde tem os livros de poesias e canções. É um livro que ele está dizendo aqui, ó, isso aqui é minha diretriz. Segue esse livro que você será meu amigo. A gente é amigo de Jesus. Ele nos trata como amigo, nos dando as informações que a gente precisa para que a gente prossiga em nossa fé de forma justa, não de forma cega, como uma pessoa que um grau hierárquico maior que o seu, como os governantes, como a hierarquia familiar. São grupos que você faz parte deles como servo e que ao mesmo tempo você nunca sabe o que o teu patrão, o que o superior da sua casa, seu pai, sua mãe, sua avó, o governante, o prefeito, a polícia, eles estão pensando na cabeça deles. Mas nosso Senhor Jesus, através desse livro, Ele sabe exatamente a sua diretriz que está passando para nós. A gente saber exatamente aquilo que Ele programa para a nossa vida, para a gente seguir isso aqui, para a gente ser amigo dele e ao mesmo tempo a gente conseguir a nossa salvação, ter combatido o bom combate, findar a carreira e vencer a fé. Então, irmãos, é um livro que a gente deve estudar. A gente não deve simplesmente buscar um versículo, buscar um outro versículo, um entendimento, outra coisa. A gente tem que seguir esse livro à risca para a gente conhecer nosso Deus. Nosso Deus, Ele nos trata como amigos. A gente tem Deus também como amigo, mas só que a gente tem que ter respeito e reverência a esse Deus que nos trata como amigo. Nós temos que ter a reverência de tratá-lo como Senhor. Senhor de nossas vidas, nosso Salvador. Nós vamos morar com Ele um dia, porque nesse livro está escrito isso, que a gente vai fazer parte da morada que Jesus está preparando para nós lá.
mas a gente tem que ter a convicção de que, apesar dele nos tratar como amigos, nós temos que respeitá-lo como Senhor. Nós temos que ter no nosso íntimo, na nossa oração, a gente pode tratar Deus como um amigo, Senhor. Pode tratar Ele como conversa de frente a frente, Pai. Chama Deus de Pai, chama de Senhor, se derramar diante dele. A gente pode fazer perfeitamente esse tipo de coisa, mas a gente tem que ter sempre o pé no chão de que a gente é servo, que a gente tem que seguir essa diretriz, a gente tem que continuar dentro desse propósito da santificação. A gente não pode simplesmente começar porque Deus é nosso amigo, então eu vou poder fazer uma baguncinha, vou poder fazer uma artezinha. Não, 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 não. Se você fizer isso, você não está fazendo a vontade dele, então você deixa de ser amigo, conforme diz lá no versículo 14, onde começa dizendo que se fizerdes a minha vontade, sereis meus amigos. Nós temos que fazer a vontade de Deus para continuarmos amigos deles. Porque senão, se a gente deixar de fazer a vontade de Deus, a gente deixa de ser servo, deixa de ser amigo, deixa de ser servo e passa a ser mais um dentre aqueles que não herdarão a glória celestial. É difícil, irmãos, porque os caminhos, conforme eu disse no vídeo anterior, os caminhos é estreito, nós temos que seguir. A nossa carne, muitas das vezes, ela fala muito forte, mais forte até do que a nossa cabeça, mas a gente tem que não deixar que a carne prevaleça. A gente tem que sempre botar a razão acima da emoção. E a razão diz que a gente tem que ser servo, a gente tem que se santificar, que a gente tem que estar mais diante do Senhor e não deixar essas coisas que nos desviam do foco, tirar a gente do caminho. Qual é o foco? O foco é a salvação. Tudo na vida, o foco é a salvação, porque essa vida aqui ela é rápida, ela passa no piscar de olhos. Porque, conforme eu também já devo ter dito em outro vídeo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós lá no céu. Porque se as pessoas conhecessem isso, que fosse daquilo que Deus tem preparado, jamais se apaixonaria pelas essas coisas do mundo. Eu digo mais, ainda vou além. Se as pessoas tivessem a convicção, a certeza que nós temos essa certeza, mas não somos loucos. Mas o ímpio, se ele tivesse uma teofania, um encontro com Deus, e uma teofania mesmo, não é apenas um encontro de Deus que nós temos, uma teofania onde eles vissem Deus, onde eles pudessem vislumbrar as coisas celestiais, ia ter muita gente se suicidando para poder ir logo para esse lugar. Mas nós não, nós conhecemos pela fé, nós guardamos essas coisas pela fé, porque é maravilhoso. Então a gente vence o mal, a gente tem essa certeza pela fé. A nossa fé é aumentada por quê? Porque a gente estuda a Bíblia, a gente conhece o Senhor, a gente vai na escola dominical, a gente estuda os pregadores nos trazem a mensagem do Senhor, porque o versículo bíblico ele é restrito a algumas palavras, mas aí Deus, através dos profetas, Deus traz a mensagem que Ele quer através daquele momento para as pessoas que estão naquele recinto. Então é muito importante você estar na igreja, porque tem que ser brasa. Todos nós fazemos parte de um braseiro. Se você está nesse braseiro, você está no braseiro, você se mantém aceso. Se você sai do braseiro, o braseiro continua aceso, mas você tende a apagar. Então, os desigrejados que existem, que possam até existir no grupo, eu confio em Deus, mas eu não vou para a igreja, porque quem salva na igreja é Deus. Verdade, concordo, gênero, grau e número. A igreja não salva ninguém, o templo não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas até que ponto você é um crente, você é uma pessoa que crê no Senhor e que é morno? Você não tem que ser morno, Deus vomita. Ou frio, ou quente. Se você é frio, está fora. Se você é quente, você está dentro. Se você é morno, Deus te vomita, amigo. Então, você tem que ter
o seu fogo aceso, mas você tem que estar no braseiro, porque é nesse momento que muitas das vezes você, na sua vida solitária, dentro da sua casa, dizendo que está adorando a Deus, você não está com fervor ou com a fé como você estaria num grupo, porque é na igreja onde você junta louvor, adoração, oração, músicas que te envolvem, que fazem com que você sinta a presença do Senhor e você sai de lá renovado. Então, prossigamos nessa doutrina da amizade que Deus tem conosco, porque Ele é maravilhoso, Ele está conosco, Ele nos faz saber tudo aquilo que Ele quer, e Ele quer realmente que a gente seja salvo, que a gente vá para o céu, que a gente esteja lá com Ele, que essa é a vontade dEle. Então, meus amados, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de poder trazer essa mensagem para os irmãos. E vamos orar ao Senhor, porque estamos vivendo um momento aí de saúde, político, muito perigoso no nosso mundo, no nosso país. E que os governantes tenham acessibilidade de se entenderem, de buscar um caminho para que não haja um problema maior na área econômica, na área saúde, porque infelizmente a corda sempre arrebenta no nosso lado, o lado mais fraco. Então vamos pedir muito a Deus para que nós tenhamos esse sucesso no nosso país, no nosso mundo. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Paz.